Você está engajado com a sua própria existência? Porque se você não está engajado com a tua própria existência, você não existe. Né? Então é urgente a gente fazer isso, porque aqui a gente está falando da nossa capacidade de sonhar. Será que você realmente está conectada com todo o seu potencial? Eu tenho certeza que depois dessa live, se você ainda não está conectada com todo o seu potencial, você vai se conectar. Você é uma pessoa que se sente um borrão de atividades? Você é a fazedora? Você é aquela que muitas vezes parece que está desconectada da tua intuição? Muitas vezes você se sente bloqueada, paralisada, sofre pressão de todos os lados. Será que a gente está domesticada demais? Né? E quando eu falo de domesticação, eu vou convidar vocês para criarem uma imagem aí, né? Me contem. Quando vocês eram pequenas, ou até agora, né? Quando as pessoas adultas chegavam em casa, por exemplo, num contexto familiar, pai e mãe, eu, na minha família, aconteceu o seguinte, né? A minha mãe era diretora de escola, professora universitária, e meu pai é engenheiro, estão vivos os dois ainda, né? Trabalhava na prefeitura de Santo André. Os meus pais chegavam em casa, eu lembro perfeitamente. Meu pai ia lá tomar um banho, sentava no sofá, assistir o Jornal Nacional. A minha mãe chegava em casa, ela ia tomar o seu banho, aí ela ia preparar o jantar, aí ela ia acabar algum texto que ela ia ter que usar no ano seguinte, no dia seguinte. Ela ia lá, se preocupava se a dona Ana, que era a nossa funcionária na época, tinha feito todas as compras, tinha preparado o feijão congelado. Quer dizer, essa referência que a gente tem está no inconsciente coletivo. Então, essa domesticação, né, de direitos muito diferentes entre gêneros. Então, a gente sofre uma domesticação, a gente é convencido de que a gente veio para isso, de que a gente tem que fazer tudo, dar conta de tudo. Então, a gente ganhou o mercado de trabalho e a gente ganhou muita coisa com isso. Eu quero que a gente continue ganhando, mas a gente, além disso tudo, a gente quer ser perfeita no resto, tá? No restante. Então, esse cansaço, essa sensação de não realização, isso, né, esse perfeccionismo, essa síndrome de impostura que eu venho falando, porque tem a ver com a dor, né, da persona, que faz parte do meu público presencial e do meu público online. Todo o meu trabalho, ele é inspirado e ele é embasado na psicologia analítica. Eu amo, 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 amo de paixão e uso, né, muito esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Então, só para vocês entenderem um pouco mais, tá? Esse livro não é um livro apenas de contos. Ele é um trabalho de aprofundamento numa jornada de iniciação feminina. Nesse caso, essa iniciação é com o arquétipo da mulher selvagem. Eu me aprofundo muito nisso no Clã das Cicatrizes, né? Que eu não vou conseguir me aprofundar tanto, mas precisa ficar claro isso para a gente. Não é um livro tão fácil da gente compreender, porque tem termos da psicologia analítica e tem caminhos que a gente não consegue desvelar. Muitas pessoas desistem quando começam a ler. Então, eu sei que eu já falei muitas vezes, mas para quem está chegando aqui agora, hoje, o arquétipo da mulher selvagem, ele fala de uma estrutura universal que está presente em todas as mulheres. E a mulher selvagem não é, ela pode ser se ela quiser, a mulher que corre nua na floresta. Ela não é a mulher descabelada, com os dentes de fora, que destrói tudo que ela vê. Não é isso. Não é a mulher que vem desse lugar de destruição. A mulher selvagem, ela fala de uma mulher que está completamente comprometida, que está pronta para desenvolver muitos aspectos de si mesma. Por que eu estou falando isso? Porque eu recebo uns comentários muito legais, gente. Eu estou falando porque eu gosto. Uns comentários assim, às vezes vem um menino no meu
direct, né, no Instagram, e fala assim: ah, você é uma mulher selvagem, então você come todos os homens que você encontra, tem duplo sentido aí, né? Ah, você é uma mulher selvagem, então você dança nua em noite de lua cheia, kkkkkk. Mas assim, não é nada ofensivo, mas são perguntas naturais para o que sugere, né, mulher selvagem. Mas é muito além disso, não que isso não seja algo que a gente pode, de repente, pensar a respeito, né? De dançar nua na floresta, ou fazer um ritual, ou de usar coroa, ou de não usar, ou usar roupas esvoaçantes. Você pode ser tudo o que você quiser. Já coloquei aqui isso hoje, tá? O que a cura da menina interior tem a ver com o resgate da mulher selvagem, tá? A cura da menina interior, ela fala de uma reconexão com essa parte de você mesma, tá? Que você se desconectou. É a sua criança interior, ou a gente pode chamar de criança divina, que é como Jung chama, né, dentro da psicologia analítica. Então, é uma parte que é a resposta para muitas questões que você nem imagina. Questões em relação a não se sentir boa o bastante, em se sentir inadequada, sobre amor próprio, sobre autoestima, em relação a você ter crenças do que você pode ou não pode. Quando a gente tem uma menina interior muito ferida, a gente vivencia. Se a gente não souber lidar com essa menina ferida, que é a gente fazer a reparentalidade, que é oferecer a essa menina aquilo que a gente não recebeu, a gente cai nos sapatinhos vermelhos. Que aí a gente pode trazer aqui um exemplo, a Jane Joplin, por exemplo, que nasceu numa família que não conseguia entender aquela menina. Então, para onde ela foi, né? A Amy House também, né? Também é um exemplo, tá? Que a gente pode falar que tem a ver com a não conexão com a menina interior, a não resolução dessa menina interior, e aí você vai para os sapatinhos vermelhos, que é um ponto bem interessante. Então, nas lives anteriores, eu dei um conteúdo tanto intuitivo como um passo a passo mais simples, numa linguagem mais leve, né, mais suave e importante, falando das crenças, falando dos níveis. Então, vocês vão lá e podem assistir isso tudo depois. Pode acelerar, gente. Eu também acelero, porque a gente quer rever tudo e é muito conteúdo legal. Então, olhar para essa menina interior é fundamental, porque, vamos lá, e a mulher selvagem? Se a menina interior é essa parte da nossa psique, onde estão os nossos traumas, onde estão as nossas crenças, a gente precisa passar por essa menina, por essa cura, olhar para essa menina, acolher, fazer, né, aquilo que a gente chama de reparentalidade, tá? Que aí a gente consegue se conectar com a mulher selvagem. E quem é, então, a mulher selvagem dentro da nossa psique? É essa força também potente, é essa natureza sábia, é essa leveza, é a realização, é a criatividade. Então, quando a gente se conecta ou está em processo de cura da nossa menina interior, porque todas nós temos muitas coisas para curar, a jornada que a gente segue, que eu faço muito isso em consultório, é a reconexão com a mulher selvagem. Muitas pessoas que vêm para terapia não saem do lugar, querem ficar lá na vitimização. Então, hoje eu vou cada vez mais escolher quem faz terapia comigo. Eu não tenho horário para terapia, mas quem não está comprometido, não é comigo, é consigo mesmo. Também são processos que eu passo para outros profissionais que não estão prontos ainda, porque às vezes a pessoa não está pronta. Então, a mulher selvagem, ela é essa potência, essa força, que eu adoro essa frase, indestrutível do feminino. Então, por exemplo, é uma metáfora, tá, gente? A gente vai na floresta amazônica, né? Então, a gente tem uma parte daquela floresta que é intocável. Essa parte dessa floresta intocável, ela existe dentro de nós.
É esse lugar que, mesmo que a gente tenha passado por qualquer tipo de maltrato, qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de desconexão, essa parte, essa potência interna, ela tá lá para ser descoberta. Porque ela é indestrutível. E a Clarissa, nesse livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, que não é um livro tão simples assim, ela traz um passo a passo sobre como se conectar com esse arquétipo. E no meu trabalho, tanto em consultório, como nas mentorias, na jornada do Clã das Cicatrizes, eu compartilho, não o livro, porque aí é melhor vocês lerem, né? Mas eu compartilho toda a minha experiência com esse livro e a aplicabilidade, tá? Então, é fenomenal. Mulheres e lobos. Por quê? Né? E sim, a mulher selvagem, ela tem semelhança com os lobos. E isso é uma pesquisa, tá? E a Clarissa, ela se aprofundou nesse estudo de pesquisa. O que está norteando essa live de hoje é uma frase da Clarissa que eu amo, que é o seguinte: se for preciso haver uma mudança, nós somos a mudança. Então, se for preciso haver uma mudança na minha vida, eu preciso primeiro ser essa mudança, me responsabilizar. É legítima a minha dor, mas eu preciso me responsabilizar. Então, a mulher selvagem, ela é aquela que ela tá o quê? Engajada com a sua própria mudança. O que a palavra engajada fala para vocês? Quando vocês escutam, a Soraya está engajada com a sua própria mudança, o que vocês sentem? Então, gente, ela é responsável, ela é comprometida. Sim, a mulher selvagem, ela é extremamente responsável. Ser livre fala de responsabilidade, né? É aquele momento de você confiar que você pode ser o elemento chave para mudar, né? Quando eu dou a aula do Barba Azul, eu roubei do meu marido, que é músico, todas essas chaves aqui, ó, que ele é percussionista, né? Então imagina isso aqui na mão de um percussionista. E aí eu digo para você, né? Quando alguém disser para você, eu te dou todas as chaves, menos essa, abre a porta. E essa chave pode estar respondendo muitas coisas sobre o nosso engajamento. Engajamento fala de fatores, né? E a mudança que eu tô falando aqui, gente, além de uma mudança com a nossa própria causa, né? Que é uma mudança de gênero, que é a história que eu contei do meu pai e da minha mãe, da imagem que eu tenho, né? Quando a gente fala de sagrado feminino na aplicabilidade, por isso que é tão difícil, muitas pessoas não gostam dessa palavra sagrado feminino, porque a gente tem uma imagem muito distorcida dos nossos papéis como mulher. Mas, além disso, estar engajado com a nossa própria mudança é uma mudança com a nossa própria causa interna, tá? É uma mudança com aquilo que nos move. Então, se você quer uma mudança, parece um pouco clichê, né? O que é clichê, gente? Seja a mudança. Mas como fazer isso, né? Porque essa mudança que a gente busca, embora ela precise acontecer aqui dentro, ela é interna, né? Também tem uma mudança empreendedora, que é uma mudança que a gente busca estar engajada com uma causa. E qual que é a minha causa? Cada vez mais me conectar com mulheres que sonham, que temem, que querem realizar e dizer, ei, se eu fui capaz, você também é. Porque eu também passei por muitos desafios. Não é porque eu sou, né, branca, elitizada, venho de uma família por estudar, que eu não passo por nenhum desafio. Eu passo por muitos desafios também, tá? Enfim, e você? Você sabe o que significa? Me conta, o que é estar engajada com a sua própria causa? Então, qual que é a sua causa hoje? Se você tem que ter dedicação com a tua causa, né, entrega com a tua causa, qual que é a tua causa? Por exemplo, a minha causa é o ano que vem, eu estou me preparando para crescer assim
multiplicado por 1 milhão de vezes o meu trabalho online. Por quê? Porque se eu faço isso, eu multiplico o meu trabalho online para todas vocês também. Porque o meu trabalho é para vocês também. Porque cada mulher que se forma na Universidade Sagrado Feminino, ela leva com ela um conteúdo riquíssimo. E eu tô sempre aqui, sim, abraçando, acolhendo. Então eu quero que esse trabalho cresça, mas ele cresça com engajamento. E engajamento tem a ver com responsabilidade, com dedicação, com eu me abrir mais, ser mais flexível para tudo isso que envolve esse contexto todo. E qual é a sua causa? A semana que vem a gente vai falar muito sobre essa questão, né? Por que na realidade, a gente precisa parar de demonizar a riqueza. Porque eu fiz uma pergunta no meu Instagram, aliás, eu fiz uma chamada nos meus stories que era assim, né? Procura-se mulheres ricas e poderosas. Aí uma pessoa entrou lá e escreveu assim para mim: ah, mas esse trabalho não é espiritual? Então, né? Então a gente precisa parar de demonizar, achar que aquele trabalho que tem uma conexão com valores, com espiritualidade, não pode estar conectado com abundância, com riqueza, com prosperidade, com partilha, né? E tem um fator muito importante quando a gente fala de estar engajado, tá? Quando a gente fala de estar engajada com a nossa própria essência, né, com a nossa própria existência, não estar engajado é não existir. Não estar engajado com a nossa própria existência é o mesmo que não existir. Vocês ouviram isso? Não estar engajado com a nossa própria existência é o mesmo que não existir. Tá? Então, quando a gente fala de mulher selvagem, a gente fala também de estar engajada com a nossa própria existência com garra, com perseverança. Porque quando nós não estamos engajados com a nossa própria mudança também, a gente fica esperando o tempo todo que a mudança venha da onde? De fora. Então, por que a gente fala de garra e de perseverança? O que vocês sentem com a palavra garra e perseverança? E o que isso tem a ver com mulher selvagem? Eu vou responder. Porque a mulher selvagem e os lobos têm uma determinação, eu adoro essa palavra, feroz e uma extrema coragem. Então escrevam aí, né? Eu tenho uma determinação feroz e uma extrema coragem para realizar tudo que eu desejo. E aquilo que eu não realizei ainda é porque ainda não foi a hora. Ou porque pode ser ainda melhor do que aquilo que eu imagino. Então, a minha pergunta é: você tem essa determinação feroz? E se você não tem, isso aí está dentro de você. Porque não sou eu a única privilegiada que tem esse arquétipo aqui dentro. Todos nós temos. Daqui uns meses, vocês vão vir me contar que vocês colocaram essa frase aqui nessa live. Não sou eu que estou fazendo nada, mas a força desse círculo nobre que nós formamos aqui está fazendo com que a gente fortaleça esse nosso pedido e juntas a gente vai vir contar depois aqui, né? Contar o que a gente realizou, porque é isso, é contar que é possível, né? Eu vou perguntar uma coisa para vocês agora. De 0 a 10, sendo que 0 é nenhuma e 10 é superpotência, quanto você daria de nota para essa, de verdade, hoje, olhando para você sinceramente, por essa determinação feroz? Então, de 0 a 10, né? Não é uma nota para você, mas assim, para você olhar para dentro e falar, peraí, de 0 a 10, quanto que eu tenho uma determinação feroz? Por exemplo, eu vou colocar que hoje na minha vida eu tenho 10. Tipo assim, 54 anos, eu tenho 10. Então, será que eu sou merecedora de uma vida afetiva? Será que eu sou merecedora de um relacionamento legal? Será que eu sou merecedora de um trabalho de sucesso, de enriquecer com o meu trabalho, enriquecer a ter prosperidade? Então, por isso que a mulher selvagem é um arquétipo que está dentro de nós, porque nós temos essa determinação feroz. Mas para chegar na potência desse arquétipo, de novo, eu trago aqui que é importante olhar para a nossa menina interior. Essa cura dessa menina interior fala também desse aspecto
que se for preciso haver mudança, nós somos a mudança. Então, né, querer a mudança já é importante e é essencial a gente empreender nessa mudança, que fala desse engajamento. Então, o primeiro lugar que a gente precisa se engajar é em encontrar cada vez mais essas pistas que vão nos conectar com essa cura das crenças limitantes que estão lá no nosso inconsciente coletivo. Porque tem um mercado imenso financeiro que ganha com as nossas inseguranças, que ganha com os nossos medos, tá? E lembrando que a menina interior, ela não tá lá no passado, ela tá aqui e agora. E todas as experiências que estão aqui dentro de nós, elas nos desconectam da nossa potência, porque elas falam da nossa relação com a nossa menina interior ferida muitas vezes. Vamos lembrar que todas nós temos uma menina interior que em algum aspecto está ferida e que está relacionada às nossas necessidades de aceitação, de pertencimento, de ser amada, de ser desejada, de ser validada, de novo, por melhor que sejam os nossos pais. Toda criança tem uma necessidade não atingida. E quando você cresce, você acredita então que aquilo não é importante. Vou explicar melhor aqui, tá? Nós temos um mecanismo de defesa, porque a criança, ela não negociava com os pais por esse amor. Ou seja, vou explicar melhor isso. Eu sou aquela criança que sempre, por exemplo, tira 10 na escola. E eu nunca sou validada quando eu sou criança por isso. Certamente eu vou ser um adulto que não me sinto merecedor. Mas estou sempre esperando essa validação de alguém que fale que o meu 10 é importante. Ou eu vou ser uma pessoa, vou ser aquela adulta que é extremamente perfeccionista, que faz tudo muito bem para receber essa validação, né? Então, se você não foi validado naquilo que você é suficiente, quando adulto, a gente tem muita dificuldade nisso. Por exemplo, eu escuto muito isso, tá? Você publica alguma coisa no Instagram e aí tem pouquíssimas curtidas. E você não valida a tua publicação. Então, você fica esperando outras pessoas. Claro que a gente quer interação, é uma delícia, mas você fica esperando a pessoa validar. Então, o ato em si, né, que é a publicação, perde-se. E você fica buscando alguém que valide. E isso é muito frustrante. Isso é muito frustrante, tá? E aqui eu vou lembrar, né, do que eu já falei nas outras lives, né, que meu trabalho acolhe essa dor, essa falta que a gente teve. Mas a gente não traz a culpabilidade dos pais, e sim uma retomada de poder, né? Que é o que eu venho falando muito, que é a reparentalidade, né? Eu, adulto, me ofereço aquilo que me faltou, porque é o único caminho, né? É muito mais leve fazer isso dentro de um processo terapêutico, é óbvio, mas a gente, com as dicas que eu estou dando aqui nessa live, nas lives anteriores, tem algumas maneiras de vocês começarem a aplicar isso, né? Porque o conteúdo que a gente traz aqui nas lives sempre tem uma parte que é aplicável, né? Simples, que tem embasamento na psicologia, que tem embasamento na minha história. Então, acho que é legal vocês estarem observando tudo isso. E voltando, né, ao engajamento com a nossa própria vida, né? Você está engajado com a sua própria existência? Porque se você não está engajado com a tua própria existência, você não existe, né? Então é urgente a gente fazer isso, porque aqui a gente está falando da nossa capacidade de sonhar. Quais são os sonhos que você conseguiu realizar esse ano? Tem algum que você conseguiu realizar? Eu consegui voltar a morar na Vila Mariana, estou apaixonada de novo, porque eu amo a Vila Mariana, amo morar aqui. Eu fiz uma loucura no começo da pandemia de ir para o Butantã, gastei uma baita de uma grana com essas mudanças que eu fiz, fui bem impulsiva, usei muito pouco da minha capacidade analítica de observação, simplesmente fui lá e investi, mas eu olho para trás e eu não mudaria nada, absolutamente nada, né? Você sabe como uma mulher está ou não em conexão com a sua mulher selvagem? Além de todas as pistas, os rastros que eu deixei já no meu Instagram, que eu tenho colocado bastante coisa a respeito. Como saber, né?
Conexão, hashtag conexão. A gente tem uma vida mais profunda, uma vida mais autêntica. A gente se realiza nos nossos aspectos da vida e aquilo que não é importante a gente deixa aí. A gente reconhece os predadores internos, né? Aquilo que a gente mesmo faz de mal com a gente, tá? A gente coloca limite e a gente diz sim para a vida. Conectada, hashtag conectada com a mulher selvagem, tá? Olha que legal. E quando você não está conectada? Hashtag não estou conectada, os sinais de que você não está conectada com a tua mulher selvagem, né? Você fica muitas vezes se sentindo, eu vou usar uma metáfora aqui, tá? Esterilizada. Ou seja, os seus territórios, né, eles não são delimitados, todo mundo passa à frente, todo mundo vai indo e você fica para trás, né? Antes, né, eles são invalidados e a sua vida acaba não florescendo, né? Você procrastina muito, você congela muitas vezes, você fica completamente sem criatividade, completamente sem desejo de nada, né? Você faz uma sabotagem direta e você tem muito medo do fracasso. O medo é um sentimento natural, mas é um medo do fracasso, de fracassar. Então você pega um monte de projeto lindo e coloca tudo na gaveta. Então, como que eu descobri a mulher selvagem dentro de mim? Agora eu vou contar uma história, tá? Lembrando que eu sou da tradição das contadoras de histórias. Eu descobri a minha mulher selvagem muito cedo, na minha adolescência. Um pouquinho depois, eu percebi que eu tinha descoberto ela na adolescência, através da minha sexualidade, da minha intuição, através do quanto eu tinha que ser forte, porque eu incomodava muita gente com toda aqueles hormônios, né? Com toda aquela diferença que eu era. E essa mulher selvagem, ela marcou um encontro comigo, literalmente, né? Desde sempre, mas quando eu fiz 19 anos e eu estava grávida, né? Do meu filho naquele momento, eu tive que encarar com coragem essa maternidade. Não foi fácil, não foi poética, porque foi uma maternidade bem precoce. Eu fiquei muito feliz, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito envergonhada. Tinha um misto de emoções, né? Medo, culpa, insegurança. Afinal, eu estava terminando a faculdade. E como se não bastasse, obviamente, né, eu fui alvo de milhares de críticas, onde todo mundo já falava que a minha sexualidade era algo muito promíscuo, e aí todo mundo, né, aquela falinha do não te disse que a Soraya ia dar trabalho, né, muitos julgamentos alheios, e para viver tudo isso, essa mulher selvagem, eu tenho certeza disso, esse arquétipo dentro de mim, ele foi recrutado, né? Então eu tive que ser forte, eu tive que ser corajosa, né? Assumir a minha responsabilidade das minhas escolhas, né? E ser forte aqui não tem a ver com a força de carregar peso ou resistir a uma corrida, ou, né? Ser forte é encarar aquilo tudo, tá? Ser forte é não fugir daquilo tudo. Não estou dizendo que eu não poderia ter tomado outras atitudes. Eu poderia, mas aquilo era o que meu coração pulsava naquele momento, tá? E na época, né, com a ajuda do meu ex-primeiro marido, que é o Gilberto, que é um cara super legal, fantástico, da minha sogra, da minha avó, vó Zica, que já se foi, né, patrilinear, e de amigos, assim, muito especiais, eu me conectei, eu lembro muito a minha intuição, né, que esse arquétipo trouxe para que eu pudesse cuidar do meu filho, porque eu não tinha a menor ideia do que fazer com meu filho quando ele nasceu. O Jonas, que hoje está com 32 anos, não foi nada poético ser mãe, não foi nada poético meu parto, foi um parto natural de 16 horas, se eu for olhar hoje parto humanizado, eu sofri muita violência dentro do meu parto, né? Então eu percebo que essa sabedoria que eu carrego é a sabedoria de todas as mulheres que vieram antes de mim, né? Independente delas saberem ou não, a minha mãe, a minha tia, as minhas avós e todas que eu não conheci estão aqui dentro. Então eu descobri essa mulher selvagem, né? Muito
muito ligada a esses momentos, essas travessias que foram muito desafiadoras, e eu sei que eu estou aqui hoje, porque essa dor natural do ser humano e essa necessidade básica de ser amada, de ser aceita, ela foi sempre olhada de um lugar aonde tem que existir algo no mundo que vai ser melhor do que tudo isso que eu estou passando, né? Tem uma frase que é assim: o que você vai fazer da sua selvagem e preciosa vida? Foi o que eu escolhi fazer. Né? Todas as vezes vinha essa pergunta, porque a minha vida é preciosa. Então, descobrir a mulher selvagem é uma tarefa de encontro com essa preciosidade, essa força da nossa psique que está dentro de nós. E quando a gente usa a nossa intuição, a gente é literalmente invadida por essa criatividade que está nessa sabedoria ancestral de todas que vieram antes de nós. Mas existe algo que marca muito a mulher selvagem, que é devolver-se. Devolver-se, que tem muito a ver com o conto da mulher foca, né? No livro Mulheres que Correm com os Lobos. É voltar à sua essência, é voltar para casa no xamanismo, né? É fugir, né? Se livrar de toda a domesticação, de todas as armadilhas, né? Dos certos, né? Ou dos cercos, né? Que te impedem de você viver a tua liberdade. E os efeitos de não amar nós mesmas, eles são extremamente devastadores. E viver de um modo inautêntico é a morte da mulher selvagem, tá? Então, a minha história com a mulher selvagem tem a ver com aquela menina que sempre contestava, que sempre percebia que tinha alguma coisa errada. Não era possível que aquela menina que paquerava, que beijava, que gostava de namorar, era tão pecaminosa assim, que aquela menina que queria morar, né? Meus pais construíram uma potência financeira, mas assim, foi muito difícil para eles construírem tudo isso. Mas aquela menina que queria ter sempre o melhor e nunca reclamava que não tinha o melhor, ela era minha mulher selvagem falando. Aquela menina que não desistiu, que aí foi para um segundo casamento, e no dia que a minha filha nasceu, eu falei, puta, eu não queria me casar, e me separei muito na sequência, montei uma escola, é a mulher selvagem. Aquela mulher que abriu a ciranda da lua, 14 anos, é a mulher selvagem, tá? Então, os efeitos de não amar a mim mesma era tão avassalador que eu preferi me sentir muitas vezes não pertencendo, me sentir muitas vezes não merecedora, me sinto muitas vezes, ainda às vezes, muito perfeccionista, e isso tem a ver com a não validação de quem eu era. Aí eu vou para mim e falo, Soraya, você merece, você é foda, você é maravilhosa, vai, e se você tiver que melhorar, vai aprender com a mulherada, eu aprendo muito com vocês. Então, como que a gente pode iniciar a Mulher Selvagem 2022? Como? A palavra iniciação, ela vem do latim, né? Initiare, que fala de começar, que fala de apresentar. Então, uma iniciada ou uma inicianda, né? Ela é aquela que se propõe a iniciar um novo caminho. Só que agora ela é instruída. Então, o primeiro passo é a gente ter uma iniciadora por perto. Mesmo que seja assistindo uma live dela, mesmo que seja olhar para mulheres que passaram por esse caminho e que também sofreram e que compartilham as suas dores, não num lugar de vitimização, mas num lugar de responsabilidade. A iniciadora é aquela que, por já ter trilhado um caminho profundo, ela vai se dedicar a transmitir, que é o esforço, não esforço num sentido ruim que eu faço para tentar preparar lives aqui que não sejam tão chatas, porque tem tanto conteúdo, né? Mas que eu possa dar para vocês pelo menos uma chave, uma pista, ou, né? Como eu falo, né? Não aceitem só uma chave, né? Peguem todas as chaves, né? Desse caminho. Mostrar, né, a iniciada quais foram os perigos, né, quais os perigos que eu passei, por exemplo, na pandemia, quando eu fui muito impulsiva de mudar, era o que tinha que acontecer, mas eu tenho que olhar mais para essa impulsividade, ter um pouco mais de cuidado amoroso comigo, né, de falar sobre os desafios do caminho, ter coragem de ser o que se é, né. Segundo ponto, abrir mão desse conhecimento raso, né, vá no profundo.
Quando eu falo de conhecimento raso, eu estou falando de ficar na superfície, de acreditar que muitas vezes as pessoas vendem os seus trabalhos pelo medo, né? Do tipo, se você não vier no meu curso, você nunca vai ter isso. Para com isso, gente. Para com isso. Eu adoraria que todos vocês fizessem mais e mais cursos, que eu vou lançar mais e mais e mais. Mas assim, vocês não vão morrer se não fizerem, tá? Tem muito conteúdo gratuito meu. Eu quero que vocês vão para um curso meu, porque eu dou muito mais conteúdo além do gratuito, que é muito bom. Mas abra mão, né, desse lugar do raso. Para isso funcionar organicamente, você precisa sair um pouco tanto dessa intelectualização, que eu amo também, né? Mas transitar na diversão, sabe? Se divertir um pouco, brincar, fazer algo que não tem nada a ver com aquilo que você estuda, tá? Então, terceiro ponto, abra-se mais para a criatividade, né? Você só floresce em lugar de segurança e aceitação. A reconexão com a nossa menina interior é um bom ritual de iniciação, né? Colocar em movimento as nossas águas internas, não deixar poluída. 4, desenvolver os seus aspectos instintivos, inatos, né? Essa capacidade de perceber, conceituar, simbolizar. Esses aspectos, eles estão na nossa menina. Ela era intuitiva, ela sabia, mas por algum motivo ela parou de exercitar, porque alguém não validou essa intuição. Valida, sabe? Olhar para os nossos sonhos. Eu trabalho com a abordagem analítica, né? Dentro da psicoterapia. Então, o sonho é muito importante, é onde você traz os símbolos dessa mulher selvagem, né? Usar a arte, né? Participar de um círculo nobre, um círculo sagrado. 5, o desapego do ego, né? Que é esse lugar infantil do medo da rejeição, do medo do fracasso. A gente vai ser rejeitada, a gente vai errar, a gente vai fracassar, né? Vai acontecer, a gente vai ter uma venda talvez que zere, né? A gente vai ter um curso talvez que não dê certo, a gente vai ter uma publicação que ninguém vai colocar coraçãozinho lá, mas não tem problema, isso faz parte. Chora, grita, conversa com uma amiga, né? Mas dá para você isso que você está pedindo do outro. Farejar é um sexto ponto, né? Para a gente se conectar com essa mulher selvagem em 2022, né? A partir de agora. As dores da vida, elas precisam desenvolver a nossa maior percepção da intensidade que a gente faz de mal com a gente, que é quando a gente traz a culpa. A mulher selvagem, ela aprende a se proteger dos males que os outros fazem com ela, mas principalmente a tomar cuidado com o predador que a gente desenvolve interno. Porque a gente se culpa, a gente se chicoteia, né? O general, né? A gente precisa trabalhar, a gente pode trabalhar também. Eu não vou me aprofundar, mas se conectar com o nosso self dominante, né? Que lembrando que self com letra maiúscula está falando dessa força da nossa alma, e self com minúsculo, né? Quando ele começa com minúsculo, ele representa a pessoa tal como a gente é. Né? Então, na nossa psique existem muitos selfies, né? Porém, é legal a gente se dedicar ao encontro do nosso self dominante. O que seria isso, resumindo, né? É esse self antigo, é essa mensagem ancestral, né? Que pode ter desmoronado ou que está em construção, né? Por exemplo, eu na minha mulher selvagem hoje, eu estou empreendendo em muitas coisas novas. Eu estou aprendendo a lidar com a minha menopausa, eu estou aprendendo a como me alimentar essa menopausa sem necessariamente eu escolhi não fazer reposição hormonal. E está sendo muito divertido isso tudo. É verdade, gente. Eu passei da fase pior já. E que na realidade eu estou agora há 12 meses sem menstruar, então eu tenho que atestar isso ainda por um exame, mas assim, eu tô gostando disso, eu tô gostando de sentir o que o meu corpo fala, eu tô gostando das mudanças do meu corpo, das minhas cicatrizes, né? E você, né? A todas vocês, né, que estão aqui agora, nesse momento, iniciadas e iniciandas, né, da Mulher Selvagem, eu quero agradecer por essa jornada,
por essa jornada que nós estamos fazendo aqui, né? O uivo da mulher selvagem. É possível, se a gente está aqui, é possível. Então, esse trabalho, ele precisa ser feito internamente, mas ele também pode ser feito a 4, a 10, a 13, a 15 mãos, né? Não existe eu sem o nós. E que venha, né, um 2022, né, de mulheres selváticas, porque a gente merece, tá? A gente merece isso tudo.